Sabe, existem discursos que mudam a história. E existem discursos que tentam mudar a nossa própria natureza. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos mais radicais de todos, o Sermão da Montanha. Pensa só na cena. Uma colina qualquer no século I, com vista para o Mar da Galileia. Uma multidão se junta, sem fazer a menor ideia de que estava prestes a ouvir um manifesto que ia virar tudo de ponta cabeça. Bora descobrir por quê? E é com essas palavras que o palco é montado. Olha, isso aqui não é uma palestra na faculdade nem um discurso político. É algo, uau, muito mais arriscado, sabe? É uma declaração de princípios para um tipo completamente novo de reino. Um convite para a gente enxergar poder, sucesso e felicidade por um ângulo que ninguém mesmo, esperava. Então, o sermão já começa com os dois pés no peito. Ele solta uma série de declarações que, basicamente, colocam de ponta cabeça os valores de qualquer sociedade, seja de 2000 anos atrás ou de hoje. São as famosas bem-aventuranças, uma redefinição, assim, total do que a gente entende por ser feliz e abençoado. Pensa um pouco. O que o mundo valoriza? Poder, riqueza, ser assertivo, né? Agora, olha só para essa lista. Humildade, mansidão, buscar a paz. É a apresentação do que chamam de um reino invertido, onde o poder de verdade não está em dominar os outros, mas em servir. E a força real se encontra justamente naquilo que o mundo costuma chamar de fraqueza. E que metáfora, hein? O sal, naquela época, era valiosíssimo, tipo ouro. Ele não só dava sabor, mas, e isso é crucial, ele preservava, impedia que as coisas apodrecessem. A mensagem aqui é direta. Quem vive esses valores tem um propósito, tem a função de ser uma influência que conserva o que é bom no mundo. E essa influência toda não é para ser escondida, não. É como uma cidade lá no alto de um morro. Não tem como esconder. Todo mundo vê. A ideia é essa. Mas, e aqui tem um mais gigante, o objetivo não é se exibir para receber aplauso, é para que as boas atitudes sirvam de luz, de guia para outras pessoas. É um chamado para uma fé que é pública e, ao mesmo tempo, profundamente pessoal. Beleza. Então, se a primeira parte mudou o conceito de ser abençoado, a segunda, nossa, ela sobe o sarrafo do que significa ser bom lá para a estratosfera. O foco sai do que a gente faz por fora e vai direto para o porquê a gente faz. Da ação para a intenção do coração. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. A lei era clara, não mate. Simples, né? Direto ao ponto. Só que o sermão vai muito mais fundo. Ele vai na raiz do problema. A raiva, o desprezo que a gente guarda no peito. O novo padrão é interno, entende? A questão não é só lidar com o resultado da violência, mas com a sementinha que deu origem a ela. E essa mesma lógica se aplica à fidelidade. A lei proibia o ato, a ação do adultério. Mas o ensinamento vai de novo na raiz, no desejo que vem antes. A integridade aqui não é só sobre o que se faz com o corpo, mas sobre o que se passa na mente, na intenção. Agora a gente chega numa das partes talvez mais difíceis de engolir. A lei do olho por olho, na verdade, era um jeito de limitar a vingança, para a pena ser proporcional ao crime. Mas aqui, esquece. O ciclo do revide é quebrado. Completamente. E no lugar entra uma proposta radical de não revidar, de responder com generosidade. E aí chegamos ao ápice desse padrão elevadíssimo. O amor não é só para quem a gente gosta, para família e amigos. Ele deve se estender até aos inimigos. É, talvez, a ordem mais difícil e revolucionária de todo o sermão. Imitar um tipo de amor que não faz distinção, que é para todos. Mas como é que isso funciona na prática? Bom, na sequência, o sermão foca nas práticas religiosas, dar esmolas, orar, jejuar. E o ponto central não é se a pessoa deve fazer isso, mas por que ela faz. A motivação é absolutamente tudo. Aqui tem um alerta bem sério contra transformar a religião num espetáculo. Se o objetivo de um ato de caridade é ganhar aplauso, então o aplauso já é a recompensa. Fim de papo. A devoção de verdade, segundo o sermão, é a que ninguém vê, feita em segredo, motivada por um desejo genuíno de fazer o que é certo, e não de agradar a plateia. E para evitar que a oração vire só teatro, o sermão dá um modelo. A ideia não é ficar repetindo palavras feito um robô, mas organizar o coração. Começa com a adoração, não com uma lista de pedidos. Depois vai para a submissão, antes de falar das próprias necessidades. E coloca o perdão, o que a gente recebe e o que a gente dá, bem no centro de tudo. É tipo um mapa para uma conversa sincera. Essa questão de prioridades é a chave aqui. O argumento é que bens materiais são por natureza passageiros, estragam, enferrujam, podem ser roubados. O foco deveria ser em acumular tesouros no céu,
que são coisas como caráter, justiça, misericórdia, que são permanentes. E a lógica é simples. Para onde o seu tesouro aponta, é para lá que o seu coração vai. E para combater a ansiedade que essa corrida por tesouro gera, o sermão aponta para a natureza. Os pássaros não estocam comida, mas são alimentados. Os lírios não tecem roupas, mas se vestem com uma beleza que supera a de qualquer rei. É um convite poderoso para trocar a preocupação pela confiança e focar no que realmente importa. Depois de apresentar essa visão de mundo totalmente diferente, o sermão não deixa ninguém confortável. Ele termina com uma série de metáforas poderosas que forçam uma decisão. Não dá só para ouvir, achar bonito e seguir com a vida. É preciso escolher. E a escolha é apresentada de um jeito bem preto no branco. Existe um caminho largo, fácil, popular, que leva à destruição. E existe um outro caminho, apertado, difícil, que leva à vida. Não tem uma terceira via. É uma convocação para uma decisão consciente sobre qual caminho seguir. Tá, mas e aí, como saber se alguém está no caminho certo? A resposta não está nas palavras ou no discurso de fé, mas nos frutos que a vida da pessoa produz. No final das contas, o caráter é revelado pelas ações. A verdadeira prova não é o que se diz, mas o que se faz. E tudo isso nos leva à metáfora final, a mais famosa de todas, que resume o sermão inteiro em uma única pergunta bem direta. Sobre qual alicerce a sua vida está sendo construída? Essa é a imagem da pessoa que ouve tudo isso, talvez até ache interessante, mas não coloca em prática. A vida dela é como uma casa construída na areia. Parece ótima em dias de sol, mas quando as tempestades da vida chegam, e elas sempre chegam, a base não aguenta e tudo desmorona. Em total contraste, temos a vida da pessoa que não só ouve, mas age de acordo com essas palavras. Essa vida é como uma casa construída na rocha. As mesmas tempestades vêm, os mesmos ventos sopram, mas a casa permanece firme. O alicerce dela é a obediência na prática. O sermão termina com a reação da multidão regional. Eles ficaram maravilhados. Sacaram na hora que não estavam ouvindo só mais uma interpretação da lei, mas palavras diretas, com um peso, uma autoridade que nunca tinham visto antes. O impacto foi imediato e muito profundo. E no fim das contas, a gente fica com esta ideia para refletir. O Sermão da Montanha não se apresenta como um sistema de crenças para a gente concordar com a cabeça. Ele parece muito mais um projeto para uma vida ser vivida. E se a tal rocha sólida não for simplesmente acreditar nas coisas certas, mas o ato diário e muitas vezes difícil de colocar tudo isso em prática? É uma pergunta que continua ecoando através dos séculos.